tema de hoje, baseado aqui no Salmo 23, nessa nossa série, é presença e consolo. Hoje nós vamos meditar no versículo 4. Eu vou ler novamente, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor Albino Marculino Tavares, que vai ser o nosso preletor do retiro, ele escreveu um livro que são meditações do Salmo 23. E o título do livro é Nada Me Faltará. E ele escreve, quando ele vai falar sobre esse versículo, ele diz o seguinte, que a leitura e a audição seletiva da Bíblia é um perigo em várias situações. Quando nós estamos animados ou com a consciência acalmada, nós podemos apenas ouvir e ler as partes positivas. Quando nós estamos desanimados e com senso de culpa aguçado, apenas as partes negativas. O Salmo 23 nos chama para o equilíbrio. Nos primeiros 3 versos são alistados várias bênçãos animadoras. A imagem é a do pastor guiando as suas ovelhas pelos melhores lugares possíveis. Pastos verdes, águas tranquilas e caminhos retos, veredas da justiça. Se nós parássemos aqui, nós poderíamos ficar com a impressão de que a vida com Deus não tem problemas. É só alegria. E quando a tristeza chega, nós poderíamos imaginar que o Senhor deixou de ser o nosso pastor. Por isso que o Salmo prossegue dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. A vida, meus irmãos, mesmo com Deus, ela é cheia de desafios. Uma das coisas mais tristes que se vê por aí é uma falsa promessa de que, andando com Deus, nós não vamos enfrentar nenhum tipo de situação difícil. Então, o slogan de muitas igrejas é: pare de sofrer. E a ideia é o seguinte: se você se tornar crente, você não vai enfrentar sofrimento nenhum. Se você tem depressão, é falta de Deus. Porque quem tem Deus não tem depressão. Se você sofre de algum tipo de ataque de pânico, de ansiedade, de algum tipo de transtorno mental, é falta de fé, falta de Deus. Porque quem tem Deus não sofre nenhum tipo de situação. Entretanto, isso é uma falsa promessa, como eu disse. É uma falsa promessa porque a vida do servo de Deus, mesmo de um servo de Deus, pode ser repleta de situações desafiadoras. O segredo, no entanto, está no fato de que nós contamos com a presença de Deus. Tem uma cena de Vingadores, eu não lembro qual é, mas o Capitão América, acho que é o Capitão América, né? O Capitão América fala para o Hulk, para o Hulk, né? Olha, você precisa ficar verde agora. Mas eu acho que você não vai conseguir, porque você tem que ficar com raiva, né? Para poder ficar verde. Aí o Hulk disse: esse é o meu segredo, capitão. Eu estou sempre com raiva. Aí vira o Hulk. Qual o segredo para lidar com as situações desafiadoras? Né? O servo de Deus, ele enfrenta situações difíceis. Mas esse é o segredo. Nós contamos sempre com a presença de Deus. A diferença das provas, das dificuldades, dos desafios, das tribulações que as pessoas que não têm Deus enfrentam é diferente. A diferença está justamente na presença de Deus. Nós contamos com uma presença que não é só uma presença local, não é só de proximidade, mas quando Deus está perto do seu povo, Ele está agindo, Ele está fazendo algo. Ele está cuidando, Ele está consolando, Ele está encorajando, Ele está dando esperança. Então, a vida do servo de Deus, mesmo do servo de Deus, é repleta de situações desafiadoras. O segredo, no entanto, é que nós contamos com a presença graciosa do nosso bom pastor.
Ele nos guia, Davi vai dizer aqui, que ele nos guia mesmo no vale da sombra da morte. Davi sabia, meus irmãos, que as adversidades poderiam fazer parte da sua trajetória, assim como da nossa. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse ainda que indica uma situação de uma intensidade muito grande, muito forte. É como se Davi dissesse, mesmo que, ou mesmo quando, ou até se eu passar por uma situação completamente desafiadora, mas Davi não está colocando aqui para nós uma situação hipotética. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é uma situação meramente hipotética. Até se, como se fosse uma coisa bem distante. Porque Davi sabia que enfrentar o vale da sombra da morte é uma realidade. Não é só uma hipótese, não é só um e se, mas é quando. Passar pelo vale da sombra da morte não é só uma possibilidade, mas é uma probabilidade. Todos nós enfrentaremos situações difíceis. O mesmo pastor que nos guia pelos pastos verdejantes, que nos guia rumo às águas de descanso, águas tranquilas, o mesmo pastor que refrigera a nossa alma, o mesmo pastor que nos guia pelas veredas retas, pelos caminhos de justiça, o mesmo pastor que nos dá orientação para realizar a sua vontade, também nos conduz pelo vale da sombra da morte. Essa é uma realidade que nem todo mundo está disposto a encarar. O nosso pastor vai nos guiar muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Os vales eram grandes desfiladeiros profundos, com penhascos muito íngremes, né? Eram muito altos, e era muito comum que os pastores andassem por esses desfiladeiros, por esses vales, ou atravessassem esses vales em busca de comida, em busca de água. Em muitos desfiladeiros desses, em muitos vales, havia mais facilidade de encontrar água e comida. Eram locais onde havia muita plantação, muita vegetação. Então era mais fácil de encontrar água e comida para o rebanho. Mas ao passar por esses vales, o pastor e as suas ovelhas corriam alguns perigos. O perigo de cair dos penhascos e o perigo também dos animais que ficavam escondidos, cobras, por exemplo. Então, enfrentar o vale para oferecer alimento para suas ovelhas era uma das coisas que os pastores mais faziam. Só que nós temos uma expressão aqui, que é vale da sombra da morte. E essa expressão sombra da morte, ela aparece no livro de Jó. É interessante aparecer isso no livro de Jó. Porque o livro de Jó é um livro que trata justamente sobre situações desafiadoras na vida de um homem que foi fiel a Deus. Lá em Jó capítulo 3, versículo 5, aparece a expressão terra da sombra da morte. E é parecido com a expressão que Davi usa aqui, só que ele usa a expressão vale da sombra da morte, né? E Jó, terra da sombra da morte, lá em Jó 3, versículo 5. E ele usa essa expressão para se referir a uma escuridão absoluta. Na nova versão transformadora, traduz a expressão terra da sombra da morte como o local de escuridão absoluta. E Jó usa essa expressão para se referir ao dia do seu nascimento. É interessante. Porque em Jó capítulo 3, Jó está com raiva do dia que ele nasceu. Depois de todo o sofrimento que ele teve, ele diz, não era para eu ter nascido, para passar por tudo isso. O dia que eu nasci foi um dia terrível. Era melhor que aquele dia fosse o dia da sombra da morte. A terra da sombra da morte tivesse acontecido naquele dia. Era melhor do que eu ter nascido. Era melhor que naquele dia, ou era melhor que ao nascer eu tivesse morrido logo. Era melhor que minha mãe tivesse sofrido um aborto. E Jó se refere a esse momento como a terra da sombra da morte. Jó também usa essa mesma expressão, terra da sombra da morte, lá em Jó capítulo 10, versículo 20 e versículo 21.
para se referir de uma maneira mais específica à sua morte, para se referir ao desejo de morrer. Ele diz: eu prefiro morrer. Eu prefiro, depois de tudo isso que eu estou padecendo, eu prefiro a morte. E ao se referir à morte, ele chama a morte de terra da sombra da morte. O lugar de escuridão. O lugar onde ele não vai mais, onde ele vai viver nas sombras, na escuridão. Então, tanto no Salmo 23, como o uso que Jó faz da expressão sombra da morte, indica para nós que se trata de uma metáfora para descrever as circunstâncias mais sombrias que nós enfrentamos. Seja o medo, seja a depressão, a ansiedade, pânico, inquietação, preocupação, ou até mesmo o perigo da morte. Tanto Davi quanto Jó usam essa expressão como metáfora para se referir a um momento sombrio da alma. Um momento sombrio que todos nós, um momento ou outro, vamos enfrentar. Meus irmãos, ninguém deseja passar por esse vale da sombra da morte. Mas nós podemos ter que trilhar por esse caminho por causa da própria direção de Deus. Às vezes, Deus nos conduz pelo vale da sombra da morte. Pelos motivos que só Ele sabe. Davi, por exemplo, enfrentou o vale da sombra da morte em vários momentos da sua vida. Quando fugia de Saul, quando fugia de Absalão, quando se escondeu dentro de cavernas, quando Davi teve que enfrentar o gigante, um homem mais poderoso do que ele, por fé, mas era uma dificuldade. Quando Davi foi ungido por Samuel, assim que ele foi ungido, um tempo depois, um tempo depois ele foi ungido por Samuel e começou a trabalhar para Saul, tocando harpas, acalmando a alma de Saul, mas aos poucos foi ganhando a inveja de Saul, né? E Saul se tornou adversário de Davi, oposição de Davi. Então, Davi foi um homem que enfrentou o vale da sombra da morte. E é interessante, né? Que talvez o Salmo 23 tenha sido escrito nesse período, nós não sabemos. Mas Davi ele teve que subir em montanhas, em penhascos, em vales, porque Saul com seu exército procurava matar Davi. E você pode imaginar Davi numa situação dessa, talvez numa caverna, olhando para um vale todo escuro e dizendo: ainda que eu ande por aqui, o Senhor está comigo. Tudo isso fazia parte da direção de Deus na vida de Davi. Jó também teve que trilhar pelo caminho da sombra da morte, quando ele sofreu várias perdas familiares, perdas econômicas, perdas na própria saúde. Ele não sabia que tudo aquilo acontecia porque, de certa forma, era a direção de Deus, era a soberania de Deus no processo. Ele não sabia. Mas quando nós lemos o livro de Jó, nós sabemos que era a soberania de Deus exercendo um papel ali importante no livro de Jó. Mas Jó não compreendia. E muitas vezes nós também não compreendemos. Passar pelo vale da sombra da morte pode ser resultado da direção de Deus para nós. Deus nos guiando por caminhos difíceis, tenebrosos. O próprio Senhor Jesus também teve que enfrentar o vale da sombra da morte. O Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz claramente que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiou Jesus para ser tentado, para enfrentar o deserto. Então, é bem diferente daquele slogan que tem nas igrejas, né? Quem segue a Jesus não passa dificuldade nenhuma. Quem segue a Deus não passa aperreio. Não é assim que a Bíblia mostra. Mostra justamente o contrário. Quem segue a Jesus sofre oposição, passa por desertos. Agora lembre-se, esse é o segredo, capitão. A presença dele está sempre conosco. Então,
O Senhor Jesus passou pelo vale da sombra da morte. A própria paixão de Cristo, aquela semana de sofrimento, morte, em favor de cada um de nós, era o vale da sombra da morte que Jesus teve que passar. Atos 2:23 diz que os judeus, é interessante, né? Pedro dizendo, vocês, judeus, mataram o Salvador, mas vocês fizeram isso pelo determinado desígnio de Deus. Nós não conseguimos compreender, mas estava no plano de Deus que o Salvador teria que morrer pelos nossos pecados. Era o desígnio de Deus. Jesus alertou também os seus discípulos que eles iriam passar por perseguições. Em Mateus 10:24, Jesus disse, o discípulo não é maior do que o seu mestre, do que o seu professor. Então, do jeito que eu sofri, do jeito que eu sofro, do jeito que eu sou perseguido, vocês também serão. Vocês também serão. Jesus nos lembra que sofrimento é esperado por aqueles que seguem a Cristo. Jesus também disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Só falta Jesus dizer, mas esse é o segredo, capitão. Eu venci o mundo. O fato de que Jesus já venceu o mundo muda tudo. Muda a perspectiva como nós olhamos para as aflições. Toda aflição que nós enfrentamos é momentânea, é leve, perto do eterno peso de glória que nós teremos logo ali. Então Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa expressão mal algum pode se referir a um dano ou um problema de qualquer espécie, qualquer tipo de problema. Aqui a palavra mal não é um mal no sentido de maldade. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal eu não vou ter medo de nenhum mal que alguém faça contra mim. A ideia não é de maldade, de uma ação maldosa de outra pessoa contra nós, ou de uma ação maldosa de Satanás contra nós. Quer dizer, pode ser isso também, mas a expressão ela é mais abrangente. Fala de uma situação adversa que ninguém consegue chamar a situação adversa de algo bom. Certo? Veja, quando o Tiago diz, tende por motivo de alegria o fato de vocês passarem por todas as provações, ele não está dizendo que as provações são coisas boas. O produto final dela é bom. Ela nos aperfeiçoa, nos faz crescer, ter mais fé, mais esperança, mais firmeza. Mas a provação em si não é boa. Ninguém passa por uma situação difícil achando bom. Nossa, que coisa boa. Manda mais, Senhor. Eu quero mais sofrimento, Senhor. Oh, glória. Amo sofrer. Deu uma topada no chão. Eita, glória a Deus. Manda mais, Senhor. Ninguém diz isso. Manda mais. Sofrimento não é algo bom. O sofrimento na Bíblia é chamado de maldade. Maldade não. É chamado de algo mal. Circunstâncias adversas na Bíblia são chamadas de situações más, ruins. E é interessante, quando Satanás afligiu Jó, Jó foi provado em várias situações, eu citei aqui, né? Sua família morreu, seus filhos, né? Perdeu seus bens, perdeu sua própria saúde. Satanás afligiu Jó com feridas no seu corpo. Diz lá que Jó teve feridas da ponta dos pés até o final da cabeça, todo cheio de ferida, pegando cacos de louça, cacos de telha, cacos de tijolos, esfregando no seu corpo para ver se trazia algum tipo de alívio. Consegue imaginar um negócio desse? Para ver se trazia algum tipo de alívio. Que agonia. E aí a esposa de Jó, que eu acredito que ela não falou isso com a intenção ruim. Esse Jó faz o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morre. Parece que a fala dela, às vezes a pessoa diz, nossa, a mulher de Jó era uma bruxa.
Mas parece que a fala da mulher de Jó é de misericórdia com Jó. Ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre logo, ninguém merece esse sofrimento, não. E lembre-se que ela perdeu seus filhos também. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó responde o que para sua esposa? Jó 2, versículo 10. Nós vamos receber o bem de Deus e nós não vamos receber também o mal. Nós vamos receber o bem de Deus e não vamos receber também o mal. Veja, Jó não está dizendo que Deus faz maldade. Não é que Deus promove o mal. Mas que certas circunstâncias más, tribulações, aflições, tristezas, também são, de alguma forma, provações que Deus nos dá, por mais que a gente não entenda. Nós sabemos, pelo livro de Tiago, pela carta de Tiago, que Deus não nos tenta, mas ao mesmo tempo Deus nos prova. Deus nos prova. As provações são testes de fé de Deus, para nos fazer crescer nele, na sua companhia. Davi está dizendo aqui para nós que, mesmo em dias difíceis, mesmo diante do mal das provações, ele não terá medo. Não temerei. O medo, meus irmãos, medo é uma reação diante de algo que nos ameaça. Ameaça aquilo que nós amamos, ameaça aquilo que nós valorizamos. O medo é uma reação a isso. O medo ocorre quando nós percebemos que podemos perder alguma coisa que é importante para nós. A reação é o medo. O medo aparece quando há ameaças à nossa integridade física. O medo aparece quando tem alguma ameaça à nossa integridade psicológica. O medo é uma reação. O medo é uma reação quando há dor. É uma reação quando há desconforto. Uma reação ao perigo. Uma reação aos desastres. Uma reação aos acidentes. O medo é uma reação à desconsideração, à indiferença das pessoas, à solidão e por aí vai. Então eu lembro que, aliás, todos nós, não sei se você já teve essa percepção. Acidente de avião acontece, né? E quando acontece acidente de avião e você está prestes a voar, logo acende uma coisa, né? Um sinal de alerta. Eita, eu vou viajar no mês que vem e aconteceu um acidente. O medo surge como uma reação àquela notícia. Né? Eu lembro quando começou os momentos mais tensos da pandemia, a gente observando o que estava acontecendo na China. Eu lembro que estava acontecendo muitas mortes na Itália, um negócio complicado, sombrio, tenebroso. Eu olhando aquelas notícias e eu comecei a ficar com um medo absurdo. Um medo que eu nunca tive esse tipo de medo. Vendo aquelas notícias, eu digo, eu nunca vi isso, eu só via isso em livros, né? Sobre peste negra, sobre períodos que teve na história da igreja, 200 e pouco, terceiro século depois de Cristo, teve situações assim de epidemias, mas nunca pensei que eu ia vivenciar um momento como o que nós vivenciamos aqui no mundo, na nossa época. E aquilo me causou um susto danado. Mas como é que pode um negócio desse estar acontecendo? O medo como uma reação a toda aquela dor, todo aquele perigo de ver pessoas sendo colocadas em sacos plásticos, pessoas com máscaras, usando material para não pegar o vírus. Coisas que eu só vi em filmes. Coisas que eu só vi em 24 horas quando a gente assiste sobre ameaças biológicas, né? Nossa, o que é isso? Eu morri de medo. As notícias estavam me apavorando. E o medo, ele aparece nessas circunstâncias. O medo se manifesta no desespero. Como é que você vê uma pessoa com medo? O desespero, a inquietação, a angústia, a aflição, estresse, perturbação, insônia, sintoma do medo, insônia,
fraqueza física, incapacidade para realizar certas tarefas. O medo traz essas e muitas outras reações. O medo faz parte da nossa vida debaixo do sol. O medo faz parte da nossa vida. Eu acredito que o medo, o temor, nos ajuda a enxergar o perigo e evitar. Então, o medo, o Senhor Jesus, por exemplo, disse que nós devemos ter medo. Ele falou isso para os judeus da sua época, né? Olha, não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Vocês devem temer, vocês devem ter medo. E a palavra temer ali não é temor reverente. Nós não devemos ter medo de Deus. Ele diz, vocês devem ter medo. É de quem pode fazer perecer tanto a alma como o corpo no inferno. O medo nos leva a agir com certo respeito para com Deus. No contexto lá de Jesus. O temor nos ajuda a enxergar um perigo e evitá-lo. Então, o medo de cair em determinada altura faz a gente criar algumas situações, alguma proteção. Né? Então você mora num prédio e a janela, só abrir a janela, você dá uma olhadinha assim e diz, nossa, que negócio alto. É melhor colocar uma tela, proteção. Então, o medo é uma reação importante. É uma reação legítima que nós temos para situações perigosas. Né? Tenha cuidado com quem não tem medo de nada. Tenha cuidado. Nós precisamos do medo. O medo é importante. O problema, meus irmãos, é que quando nós vivemos com medo, viver com medo, tendo medo de tudo, é terrível. Quem vive com medo não é uma pessoa feliz. O medo tira a nossa felicidade. O medo tira o nosso prazer da vida, o prazer de viver. O medo faz a gente viver inquieto. Quem tem medo de uma nota ruim, de tirar uma nota ruim, não consegue dormir, fica inquieto, fica impaciente, briga com os outros, briga com o pai, com a mãe. Né? Quem tem medo do que o patrão vai dizer no trabalho, se errar, aí fica concentrado demais, fica bem concentrado no trabalho, mas pode levar a pessoa a reagir mal na família, com outros colegas de trabalho. Viver com medo não é bom. Eu acredito que quando Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, ele não está falando de viver sem medo. Não é esse o ponto de Davi. Pode parecer contraditório, quando ele diz, né? Não temerei. Então Davi não tem medo de jeito nenhum. Não, Davi teve medo. O ponto é que Davi não vai reagir a situações difíceis com desespero. Ele não vai reagir a situações difíceis com desânimo. Ele não vai reagir às situações difíceis se entregando à angústia, à aflição. Ele vai reagir às situações difíceis de outra maneira. Quando uma situação difícil sobrevier à sua vida, Davi não se esquecerá da presença de Deus. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se lembrar. Situações difíceis nos faz esquecer das coisas. Nos faz esquecer da provisão de Deus. Nos faz esquecer do livramento. Então, imagine que você é uma pessoa do SAMU, né? Trabalha em resgates, ajudando pessoas. E aí, uma coisa que você faz costumeiramente é desengasgar pessoas. A pessoa está engasgada, você vai lá, faz uma manobra, desengasgou. Você sabe fazer isso. Só que chegou um momento que você chegou em casa, seu filho se engasgou. Aí na hora ele ficou, meu filho está engasgado. O que é que ele pode fazer? Ele tem uma formação que... Só que o medo do que ele está vendo o seu filho engasgado, faz com que ele reaja
atônito, sem saber o que faz. Ah, meu Deus, o meu filho está engasgado. E agora? O que é que ele precisa fazer? Lembrar. Eu sei o que eu devo fazer e vou fazer. Vou fazer a manobra, vou cuidar do meu filho, vai ser alguns segundos e pronto. Em situações adversas, quando a gente dá lugar ao medo, a gente perde de vista o cuidado de Deus. Lembra quando Agar e Ismael no deserto, desesperados, com sede, e Ismael prestes a morrer de sede, desidratado, de fome. E Agar coloca ele num certo lugar e sai de perto para não ver ele morrer. Sai de perto dele para não ver ele morrer. Depois Deus diz para Agar, abre os teus olhos e tem uma fonte de água aí. Às vezes a provisão de Deus está perto de nós, mas o medo rouba a cena e aí acaba com tudo. A gente precisa, naquele momento de tensão, naquele momento difícil, de aflição, de inquietação, a gente precisa parar e lembrar de Deus. Davi, ele está dizendo, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Tu estás comigo. Então, uma decisão difícil que eu preciso tomar, ou uma situação que aconteceu, mas eu não tive como controlar, eu não tive como o que fazer. O que eu faço quando eu não tenho o que fazer? Eu me desespero? Não. Eu confio na soberania de Deus. Eu não preciso endoidar, como diz o outro. E o cara, entendeu? Não preciso. Não preciso endoidar. Confie na presença do Senhor. Ele disse, não temerei porque tu estás comigo. E o medo muitas vezes nos faz esquecer do nosso pastor, do cuidado do nosso pastor. Veja que Davi está dizendo no Salmo 23, o verso principal é o versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele vai dizer, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não vai faltar descanso, não vai faltar refrigério, não vai faltar saciedade, não vai me faltar direção. Ele vai me guiar às águas de descanso, ele vai me guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu estiver andando pelo vale da sombra da morte, também não vai me faltar a própria presença dele. Deus não cuida de nós lá no céu, ele cuida de nós aqui, presencialmente. Não é EAD, não é virtual, é presencial. Ele está comigo. É a presença do pastor que torna a confiança de Davi maior do que o medo. Não é que ele perdeu totalmente o medo. Agora eu vou usar do meu estoicismo e não vou ter medo de nada. Não é isso. A confiança no seu pastor é maior do que o medo. O amor de Deus lança fora o medo. O que faz com que Davi tenha mais confiança em Deus do que nas circunstâncias, do que medo nas circunstâncias. Porque Davi confia mais em Deus do que teme as circunstâncias. A presença e consolo de Deus. Davi escreveu também o Salmo 56. Eu vou pedir para os irmãos abrirem lá. Salmo 56. Salmo 53. Salmo 56 e 3. Salmo 56, foi isso que eu disse, né? Versículo 3. Olha o que Davi diz. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ele não está dizendo, olha,
Eu vou confiar no Senhor e vou ficar sem medo. Não é isso. Quando me vier o medo, eu vou confiar no Senhor. Vou confiar no Senhor. Meu filho faz isso comigo. Então, quando eu peço para o meu filho pular de um determinado lugar em direção a mim, meu abraço, ele morre de medo. Mas quando eu digo para ele, pode pular, eu vou lhe segurar, eu sou seu pai. Quando ele pula com medo. Mas a confiança em mim é maior do que o seu medo. Até porque eu sou o pastor dele. E aí pode faltar algumas coisas. Mas se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Agora veja o versículo 4 aqui. Salmo 56, versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Então veja, o que é que faz vencer o medo de Davi? A confiança em Deus. A confiança em Deus supera o medo. Supera o medo. A presença e o consolo de Deus nós temos à disposição. Então nós devemos continuar confiando no cuidado de Deus, mesmo diante do medo, mesmo diante do perigo. O próprio Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o fim. Em Mateus 28:20, Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou com vocês todos os dias. Mas o que acontece quando a gente se desespera? A gente esquece. Quando a gente está com medo, a gente esquece. Quando a gente está preocupado, inquieto, a gente esquece. A gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar. A presença que nós precisamos nunca vai nos faltar. Nunca vai nos faltar. Davi diz também no Salmo 23, final do versículo 4, o teu bordão e a tua vara me consolam. Ou o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão, é interessante, aqui são 2 pedaços de pau. Como 2 pedaços de pau são utilizados aqui como metáfora para se referir ao cuidado de Deus. Então ambos, o bordão e o cajado, eram utilizados pelos pastores. Em geral, né? Pelo menos para um pastor mais experiente, um homem mais experiente, usaria esses dois instrumentos, o bordão e o cajado. O bordão era um bastão feito de galho de árvore e ele também é chamado de vara. Então, em alguma versão aí, talvez tenha essa expressão, vara e cajado. Os pastores usavam a vara para contar, guiar, resgatar, proteger e disciplinar as ovelhas. Então, a vara, dizem os estudiosos que eles usavam a vara para contar as ovelhas, né? Para guiar também, vai, cuida. E usava para contar, 1, 2, 3, 4, e tocando na cabeça de cada uma. Ou as ovelhas iam passando de uma por uma e eles iam contando, usando a vara para contar ali. Ele usa o dedo, né? Mas eles usavam para guiar, para juntar as ovelhas e também para discipliná-las. Já o cajado era um instrumento mais de uso, tinha mais a ver com o uso do pastor, né? Era usado como uma espécie de bengala. Só que o cajado, normalmente, ele tinha um formato diferente na ponta, que ajudava a recolher as ovelhas, a puxar as ovelhas, especialmente quando estava em perigo ou para manter sob controle. Eles puxavam as ovelhas, especialmente as ovelhas menores, né, para manter sob o seu controle e proteção. A metáfora do cajado representa proteção, presença e direção. Basicamente, não tem assim essa ilustração, não é toda ilustração, o foco não é a ilustração, mas o que é que ele quer apontar. Então, o ponto aqui é o cuidado do pastor diante do perigo. Ele quer dizer que, veja, o cajado e o bordão tem vários usos.
Mas o foco do uso desse símbolo aqui é o consolo, o cuidado do pastor em momentos difíceis. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não me faltará cuidado de Deus. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, Deus vai me proteger, Deus vai me cuidar. Certo? Não é um acaso que vai me proteger enquanto eu andar distraído. Já ouviram essa? Já ouviram essa? Rapaz, cadê os crentes aqui? Escute não. Não é um acaso que vai nos proteger. Quem nos protege é o nosso pastor. Nós temos um pastor. Nós somos cuidados. Ele cuida de nós pessoalmente. Deus vai usar situações, Deus vai usar pessoas como o seu bordão, como o seu cajado, para cuidar de nós. Ele vai fazer isso, seja nos protegendo de situações difíceis, ou nas situações difíceis nos resgatando do perigo. Ele vai cuidar de nós. Ah, pastor, mas eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu vou dizer mais uma vez o que eu já falei aqui antes. Um dos meus personagens prediletos no cinema é Ethan Hunt. Já ouviu falar, Marcelo? Missão Impossível. Nosso querido Tom Cruise. Ethan Hunt. É claro que é bem mentiroso, né? O filme, eu gosto de filme mentiroso. É filme. Se eu quisesse essa realidade, eu ia ver jornal. Eu gosto de filme. Aquele filme é muito mentiroso. É filme. Beleza. Voltando aqui ao ponto. Gosto muito de Ethan Hunt. E uma das coisas que é uma expressão chave dele, né? O nome do filme é Missão Impossível. Então o que ele vai fazer é extremamente impossível. E perguntam para ele, Ethan, e agora o que você vai fazer? Aí ele diz, eu vou dar um jeito. Chega num situação, aí ele vai dar um jeito. Chega num outro filme, outra situação difícil, impossível. Eita, o que você vai fazer? Eu vou dar um jeito. Até máscara os caras usam. Com a cara de outra pessoa, né? É bem real. Bem real. Mas ele diz, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. E toda vez que eu vejo esse filme, essa cena, você vê, né? Crente, quando vai assistir as coisas, pensa em Deus. Eu penso justamente no que Deus faz. Situações difíceis na nossa vida, a gente diz, e agora? Aí Deus diz, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Não foi assim com os nossos pecados, não foi? Em nossos pecados perdidos, miseráveis, Deus deu um jeito enviando seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E Ele continua dando um jeito. Às vezes você está passando por uma situação muito difícil e surgem vários questionamentos. E agora? Como é que vai ser? E amanhã? Às vezes você está preocupado com a provisão da sua família. Você está preocupado com a faculdade, que curso vai fazer. Isso traz preocupações para o seu coração. Você está preocupado que escola vai estudar no ano que vem. Você está preocupado que profissão você vai trilhar, o tempo vai passando e você vai ter que se encaixar em alguma coisa. E é uma coisa que eu acho que ninguém tem que ter pressa com isso. Mas você está preocupado com o seu emprego. O chefe disse que vai ter uma conversa segunda, amanhã. Tomara que não, está repreendido. Mas essas coisas vêm, e você fica, e agora? Como é que vai ser? Lembre-se, aquele que não poupou o seu filho, não nos dará graciosamente com ele em todas as coisas? Eu encerro dizendo que, em situações difíceis, lembre-se das vezes que o Senhor já cuidou de você. Você tem que se lembrar. Não se esqueça do que Ele já fez. Lembre-se de como Deus protegeu você, guardou você, livrou você, amparou você. Ele fez isso várias vezes. Não foi? Se lembra? Se lembra da semana passada que você estava perturbado? Chegou outra semana e mudou tudo?
Deus sempre dá um jeito. Use essa experiência de viver sob a presença de Deus como uma força para vencer o medo. Não temerei, porque tu estás comigo. Eu conheço o Senhor. Eu já vi esse filme. Então eu não temerei. A proteção que nós precisamos para vencer o medo nunca vai nos faltar. Amém.